Queridos, nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus essa tarde e também essa noite, denominada Ventos de Doutrina. O Senhor tem queimado essa palavra no meu coração já há um tempo, e aprove o Senhor nós caminharmos nela hoje. Aleluia! E eu gostaria que você preparasse o seu bloco de notas aí, físico ou digital, para anotar algumas coisas. Mas, por favor, não se prenda tanto às anotações. Que a sua mente, seu coração, alma, espírito e corpo também esteja cativo à presença do Senhor nesse lugar. Vai glorificando o nome de Jesus, vai recebendo aquilo que Ele tem para derramar sobre você nessa tarde, nessa noite já. Amém? Sentado como você está, eu quero orar um pouco mais. Papai amado, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Porque o Senhor é Deus bom, bom e fiel. O Senhor é fiel em todo tempo. Nós corremos o risco de ser infiéis, mas o Senhor não corre esse risco. O Senhor é fiel em todo tempo, bom, amoroso, longânimo, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te amamos com toda a força do nosso ser. Nós te amamos, meu Deus. Nos abençoa no caminhar desta palavra. Fala conosco. Derrama algo poderoso sobre nós nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome nota aí, ventos de doutrina. Efésios capítulo 4 vai ser o nosso tema chave. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Queridos, nós estamos lendo uma instrução do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro de instrução. É um livro de mandamentos, de ensinamentos, de princípios. E o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas para as igrejas, para os discípulos, a fim de trazer orientação devida, para que eles pudessem caminhar de forma certa, ou talvez em algum momento pudesse corrigir alguma coisa que tinha saído do eixo, da linha. E ao longo da vida nós caminhamos dessa forma. A nossa igreja, por exemplo, trabalha com discipulado, que é o mandamento bíblico. Discipulado não é uma invenção da nova aliança, é um mandamento bíblico. E discipulado é o quê? Ensino. Quando eu digo eu sou discipulado, eu estou dizendo eu sou ensinado. Quando eu digo eu estou discipulando, eu estou dizendo eu estou ensinando. E Paulo era um discipulador, irmãos. E ele acaba de discipular esta igreja, que serve também para mim e para você. Na nossa caminhada, infelizmente, nós corremos o risco de ser levado por qualquer vento de doutrina. Quando a gente fala em vento, imagine uma folha seca. Uma folha seca lançada ao vento, ela sopra para onde o vento direcionar.
Ela pode soprar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Sim ou não? Uma folha seca lançada ao vento, ela corre todos esses riscos de ir para lá, para cá. É o que o texto está dizendo. O propósito, ou seja, a finalidade é que não sejamos mais como crianças, ou eu poderia também dizer meninos. Por que é que o apóstolo usa o termo criança ou menino? Ele está falando de imaturidade, ele está falando de fragilidade. Uma criança é um ser maravilhoso, é um ser extraordinário. Inclusive Jesus disse, das tais é o reino dos céus. Mas no contexto lido aqui, Paulo está falando de fragilidade. Está falando de falta de raiz, falta de entendimento. Que nós não sejamos mais como crianças, como meninos, que são o quê? Levados de um lado para o outro, pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por outro vento de doutrina. Ou seja, quem não tem raiz, ele não está firme. A qualquer momento ele pode ser de fato jogado para lá, jogado para cá. Não, agora eu creio dessa forma. Não, agora eu creio dessa. Não, agora eu imagino que seja assim. Agora eu imagino que seja. Ou seja, a cada momento, a cada estação, ele tem uma crença. Ele tem uma raiz, ele tem um pensamento, ele tem uma ideologia. E o apóstolo Paulo nos escreve para que nós tenhamos cuidado com esses ventos de doutrina que rodam por aí, irmãos. E olha que Paulo está falando, trazendo um conselho há 2000 anos. Aí eu te pergunto, hoje em dia, se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para nós, hoje, ele escreveria dessa mesma forma, mais suave ou mais forte? Tem muito vento de doutrina por aí, irmãos, hoje em dia? Tem. Continua, na verdade, né? Jogados para lá, jogados para cá, por todo vento de doutrina. E o que mais? Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, peraí. Ele disse quem é o autor desses ventos de doutrina. São os próprios homens. São as próprias pessoas. Astúcia e esperteza. Ou seja, irmãos, dentro do universo cristão, dentro do universo de homens e mulheres de Deus, tem pessoas disfarçadas, tem hipócritas, tem pessoas mal intencionadas. Pastor, dentro da igreja, dentro do universo cristão, tem gente disfarçada e com má intenção? Tem, está aqui escrito aqui. Homens espertos e astuciosos, que tem um propósito, que é qual? Induzir ao erro. Pastor, então vamos orar para Deus eliminar todas essas pessoas do nosso meio. Não, não é assim que vai funcionar. Até porque a Bíblia diz que o trigo e o joio, eles permanecem juntos até uma data. Qual é a data? A data da colheita. Não sei se você já teve curiosidade de ver, pelo menos em foto ou vídeo, uma plantação de trigo. O trigo, irmãos, e o joio são idênticos. Só existe um momento
em que o trigo e o joio se diferenciam entre si. De fato, é na época da colheita. Sabe por quê? Porque o trigo tem semente e ele enverga. O joio não tem semente, não tem fruto. Ele continua assim, ó. E o agricultor consegue nessa hora descobrir quem é trigo e quem é joio. No dia da colheita, o agricultor vai voltar e vai levar só trigo. Então o joio não será eliminado hoje. O joio não será eliminado fora da colheita. Tem uma data certa. Pastor, e agora? E agora, eu e você precisamos ter raízes fortes em Deus, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Esse versículo fala sobre a importância de não ser levado por ensinamentos errados, ou por pessoas que buscam induzir ao erro. A ideia é que os cristãos devem estar firmes na fé e não serem facilmente influenciados por doutrinas que não são baseadas na verdade. Ou seja, eu e você precisamos ser bons bereanos. Quando alguém trouxer uma doutrina para você, você tem que verificar, tem que estar aqui. Quando alguém trouxer um ensinamento para mim e para você, nós precisamos ser bereanos. Os crentes de Bereia, o pregador estava pregando e ele estava verificando se batia. Onde é que está escrito? Deixa eu verificar. Está aqui mesmo, pode continuar. Você está falando, onde é que está? Está aqui. De fato está aqui. Isso é ser bereano. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que quando a gente diz assim, vamos fazer a leitura anual da Bíblia, oh, lá e vem já com esse negócio desse tipo. Vamos se reunir para a gente só ler a Bíblia, passar uma madrugada lendo a Bíblia. Oh, lá e vem o fanático. Só que é a Bíblia que me dá raiz. É a palavra de Deus que me dá instrução. Inclusive eu, como seu pastor, eu quero te pedir uma coisa. Não acredita muito no que eu falo, não. Acredita no que está escrito aqui. Eu não sou o autor dos princípios dessa palavra. O autor dela é o Espírito de Deus. Eu sou um porta-voz, mas o que vale na verdade entre eu e a Bíblia é ela. O porta-voz, ele pode ser um canal de Deus, mas o que vale de fato está escrito. O Senhor, ele tem dons para derramar sobre mim e sobre você, amém? O Senhor tem talentos para derramar sobre mim e sobre você, amém? O Senhor tem fruto para derramar sobre mim e sobre você. Mas entre o dom, o talento e a palavra, fique com a palavra. O dom, ele nunca vai ser um princípio, ele é um presente. Inclusive é o significado da palavra dom, significa presente. O dom que o Senhor derrama sobre mim e sobre você é um presente e é uma ferramenta para nós executarmos a sua obra. Mas nem o dom e nem o talento nunca será princípio. O princípio está na palavra. Eu não posso basear minha fé no dom de línguas. Eu não posso basear minha fé no dom de cura. Agora essa igreja, ela só vai trabalhar com cura de agora em diante, porque algumas pessoas dessa igreja receberam o dom de cura. Agora toda pregação é de cura.
Agora toda música é de cura. Agora toda oração é de cura. Toda palavra que sai da nossa boca agora é cura. Pastor, vamos discipular? Não, só cura. Vamos adorar aqui, pastor, rasgar o céu? Não, só música de cura. Isso é vento de doutrina. A Bíblia não se baseia em cura, ela se baseia em um todo, na transformação do caráter meu e seu. Um dos propósitos fundamentais da palavra é fazer com que eu e você sejamos imagens de fato e semelhança do Criador, cópias de Jesus. Só que o vento de doutrina, ele quer nos desvirtuar do foco original. E a gente precisa ter cuidado. Irmãos, uma palavra dessa aqui, ela é tão forte, que eu tinha que pregar ela quase todo mês. Sabia? Uma palavra dessa aqui, eu precisaria pregar ela quase todo mês. Só que como eu não consigo fazer isso, mas pelo menos eu posso usar o auxílio tecnológico. Ela vai estar no YouTube. No dia que um vento te pegar, dá um clique lá no YouTube. Epa, tem um vento querendo me derrubar aqui, um vento de doutrina. Deixa eu ouvir aquela palavra de novo. Amém? Combinado? Essa expressão nos remete a uma imagem poderosa de instabilidade, como eu já falei. Quem é levado por qualquer vento de doutrina, ele é instável, ele não tem coordenação, ele vai para onde? Não tem um boneco João Teimoso, é? Que põe aí nos postos de combustível, vai para frente, aqui. Tem gente que é um João Teimoso, nada contra os Joãos, mas não foi eu que denominei, viu? É o João Teimoso, vai para lá. Agora eu sou desse. Agora, não, irmãos. Nós precisamos ter raízes. Onde? Na palavra. Teve uma coisa que inventaram aí, que tanto ajudou como prejudicou. Um tal de manual de devocional. Inclusive tem ele digital agora. Aí está aqui o manual de devocional e a Bíblia. Ó a grossura. Ó a grossura. A pessoa olha para o manual de devocional, é um livreto de 15 páginas. Ela olha para a Bíblia e diz, não aguento. Aqui é mais fácil. Salmo 23. Oh, aleluia. Vamos ler a Bíblia toda, está repreendido. Prefere o manual de devocional. Isso está arrebentando muita gente. Sabe por quê? Porque quando a gente pega certos cristãos aí e torce ele, não sai um versículo. Se você é cristão e você não conhece a Bíblia de capa a capa, você está quase em pecado. Não estou dizendo para você decorar a Bíblia não, irmãos. Conhecer. Sabe o que é a Bíblia, irmãos? É a carta do teu pai. É a carta do teu pai. Tem gente pegando a carta do pai e dizendo assim, depois eu leio. Depois eu pego. Lê tu, Tiago. Não, isso aí é para os teólogos. Deixa que o pastor lê. Ele lê e ministra para a gente. E não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Sim, como seu pastor, eu preciso ler, compreender, estudar essa Bíblia. Para trazer uma palavra, para trazer um direcionamento. Mas você também tem o dever de conhecer essa palavra de capa a capa. Sabe para quê? Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não ando com você 24 horas.
Eu não moro com você na sua casa. Eu não estudo na mesma sala sua. Para toda vez que um vento te pegar, eu te balançar e dizer: ei! Não. Eu preciso ter raiz, você precisa ter raiz hoje, amanhã, depois de amanhã. Quando passar o vento A, quando passar o vento B. E olha que eles estão surgindo cada vez mais fortes. E olha que esses ventos estão cada vez mais fortes, irmão. Sabe por quê? Porque está chegando o dia da colheita. E muitas pessoas estão sendo jogadas para lá, jogadas para cá. E elas vão ter um grande prejuízo se o agricultor chegar e elas não tiverem firmadas no caminho certo. Paulo utiliza em Efésios 4,14 para nos alertar sobre os perigos de sermos levados por qualquer ensinamento que surja, sem discernimento e sem raízes firmes na verdade de Cristo. Imagine uma folha seca, como eu já disse, sendo agitada por um vento, um vendaval. Ela não tem direção própria, não tem firmeza, é levada para onde o vento a impulsiona. Tem gente que é assim, irmãos, que é levado para onde o vento aponta. O vento está apontando para cá, diz: pois é para aí que eu vou. Mudou, é para... Pô, é aqui. Assim somos nós, quando não estamos bem fundamentados. Onde? Na palavra de Deus. Somos suscetíveis a modismos teológicos. Diga comigo: modismo teológico. Of the king, the power, the man and the best. Pastor, o senhor está falando do Miguel? De jeito nenhum, eu nem o conheço. Estou falando de uma frase. Pastor, o senhor está brincando com línguas estranhas? De forma alguma. O Espírito Santo é a minha vida. Eu jamais vou falar algo a respeito de algo que se ligue a ele. Estou falando de uma frase que o autor dela disse que a ouviu em inglês e decidiu replicá-la em inglês. E isso soprou no Brasil, e eu poderia dizer até que no mundo, porque a internet ela não é brasileira, né? Ela é mundial. Irmãos, você viu o auê que essa frase causou no Brasil inteiro? Não estou falando do personagem em si, mas estou falando de modismos teológicos. Lembra do que aqui Efésios fala? Fala de homens espertos e astuciosos, que são capazes de enganar. Esse não é o meu alvo. Mas como eu tenho habilidade com a fala, eu poderia enganar qualquer pessoa nessa plateia, irmãos. Você sabia disso? Por eu ter habilidade com a fala, eu poderia emocionar qualquer pessoa nesse auditório. Por eu ter habilidade com a fala, eu poderia simular um dom aqui agora. Sabia disso? Eu poderia fazer um teatro e a maioria de vocês ir para o chão em lágrimas. Sabe o que é isso? Vento de doutrina. Modismo teológico. Que muitas vezes não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Deus. Já disse e volto a dizer, entre o dom e a transformação do caráter, Deus quer a transformação do caráter. Já preguei sobre isso aqui. Na verdade é um dos temas que eu mais prego aqui. É sobre transformação do caráter. E nós de fato nos parecermos com Cristo.
A Bíblia diz no livro de Mateus que algumas pessoas cheias de dons e de talentos, um dia vão olhar para o Senhor e vão dizer assim: eu fiz a tua obra, por que é que eu estou fora do teu reino? E o Senhor vai dizer para elas: eu nunca te conheci. Eu falava em línguas, eu nunca te conheci. Eu curava pessoas no teu nome, eu nunca te conheci. Eu adorava 24 horas, levantava as minhas mãos e chorava na igreja, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe qual é um dos significados da palavra conhecer? Relacionar, ter relacionamento. Tem gente que tem um talento, mas relacionamento com Deus, zero. Tem gente que é habilidosa, pode até um dia ter recebido um dom, mas relacionamento com Deus, zero, acabou. Pastor, isso pode acontecer? Lembra de Saul? Saul tinha a presença de Deus, irmãos, mas um dia ela sumiu e ele ficou sozinho. Tem muita gente por aí sozinha, só simulando um dom, só simulando um talento, e arrastando muita gente com elas. Somos suscetíveis a modismos teológicos e interpretações distorcidas, e a ensinamentos que agradam aos ouvidos, mas que não edificam a alma. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos que fariam líderes para si mesmos, mestres para si mesmo. Eu quero um pastor que pregue o que eu quero ouvir. Eu quero um líder, um discipulador que pregue o que eu quero ouvir, o que agrada ao meu ouvido. Eu quero alguém que diga que eu vou prosperar. Eu quero alguém que diga que eu vou me dar bem em tudo. Eu quero alguém que diga que tudo que eu fizer vai dar certo, que eu estou no caminho certo do jeito que eu estou. É assim que muitas pessoas estão por aí, irmãos, fazendo mestres para si mesmos. Uma vez uma pessoa compartilhando comigo disse: olha, pastor, eu conheci umas pessoas que ofertam na vida de pessoas que têm o dom da revelação, para que elas vá na casa da pessoa e dê uma palavra de revelação. Exemplo: Tiago, tu tem o dom da revelação, né? Quero te abençoar aqui com R$1.000. Vai lá em casa amanhã para a gente tomar café e orar. Aí o Tiago chega lá, toma o café, pega na minha mão, dá 4 chutes assim no chão e diz assim: pastor Carlos, eu lhe vejo em uma igreja muito grande aqui na cidade de Marabá. Eu choro, caio no chão e o Tiago vai embora com milhinho e a barriga cheia de pão de queijo. Vento de doutrina. Vento de doutrina. Aí quando chega alguém falando de mudança de caráter, abandonar pecado, não, eu não te quero, eu gosto é do Tiago, porque ele não quer nem saber da minha vida, ele só chega e me dá uma palavra de bênção e vai embora. O discipulador quer saber da minha vida e quer me orientar a largar pecado. Esse orientador aí eu não quero. É o vento de doutrina, irmãos. Esses ventos de doutrina podem surgir de diversas formas. Já citei algumas, mas vamos lá. Repita após mim, por favor. Falsos mestres. Anota aí. Pessoas que intencionalmente ou por ignorância
propagam ideias contrárias aos ensinamentos bíblicos. Propagam ideias o quê? Contrárias. Aqui a gente traz uma palavra, um direcionamento. Irmãos, larga a fornicação. Aí chega quem? O falso mestre e diz assim: tem que ver. Tem que ver. Cada caso é um caso. Eu entendo, irmão, que tu está na seca. Faz tempo. Então não é o caso do outro lá. Então tu pode. Filho das trevas. Satanás em pessoa. Ele distorce. Alguém diz assim: seja radical, abandona a pornografia. Aí o falso mestre, ele chega e diz: depende. Que site é que tu está vendo? É legalizado? Então pode, está na lei. Você está entendendo como é que o falso profeta age, irmãos? Ele não chega de carrinho, não. Ele diz: olha, tem casos e casos. O seu caso é diferente. E como a natureza pecaminosa está doida para acordar, o abençoado ele dá ouvido para o falso mestre e diz assim: tu tem razão. É o meu pastor que é radical. Tu acredita que domingo passado ele disse que é para largar 100%? Mas eu quero ficar contigo e está me orientando a largar só 50%. É assim que o falso mestre age, irmãos. Pastor, pelo amor de Deus, e agora como é que eu descubro quem é falso mestre e quem não é? Olha. Aí tu tem que conhecer a palavra. Ou então me contratar para andar contigo 24 horas. Fica 30 mil. E agora com a radaça vai para 60. Aí eu vou andar no teu pé 24 horas. Isso pode. Isso não pode. Mas tem que pagar antecipado. Pastor, não tem uns 60 mil. Então leia a Bíblia. Uma vez uma colega minha entrou em contato comigo e disse assim: Carlos, tu cobra quanto para ser o meu discipulador? Perdi a oportunidade, ele está rico. Sabe o que é que ela queria? Ela não queria congregar. Ela queria um discipulador, um personal discipulator. Tu quer quanto para ser o meu discipulador? E disse: tu devia criar vergonha na tua cara. Ordinária. E de fato, irmãos, a vida dela foi de mal a pior. Porque ela não queria um relacionamento nem com Deus e nem com a igreja. Ela só queria uma coceira no ouvido. Os falsos mestres estão por aí, diga misericórdia. Diga: Senhor, me livra do falso mestre. Aí ele te diz assim: lê a Bíblia. Eles podem usar de eloquência, ó. O falso mestre, ele pode usar de eloquência e persuasão para desviar os incautos. Sabe o que é incauto? O desprevenido, o ingênuo. Tem gente que anda desprevenido, desatento. Aí o falso mestre chega e ó, puf, uma rasteira. Lembra de um exemplo que eu já dei aqui? Eu vou repetir porque ele encaixa muito aqui, irmãos. Uma vez um cidadão em alguma cidade do Brasil, foi na minha, irmãos, Imperatriz. Um falso profeta, um falso mestre, chegou na irmã e disse assim: nós precisamos fazer uma campanha na sua casa, para Deus te libertar. A irmã disse assim: pois vamos começar a campanha.
Começaram orando, cantando o hino da harpa. Foram parar na cama. Irmã, seu caso é muito sério. Nós temos que ir para a cama para poder o inimigo lhe abandonar. O inimigo era ele mesmo. E foram para a cama. Aí eu te pergunto, irmãos, que raiz essa irmã tinha em Deus? Primeiro lugar, uma mulher aceitar uma campanha de um homem na casa dela, já começou errado. Eu nunca vou fazer uma campanha na tua casa. E se um dia precisar, eu vou fazer na casa de um homem. Ou então com um grupo de pessoas. E etc. Vamos fazer a campanha na sua casa, irmã. Opa, pode entrar, vai ser bem-vindo, eu preciso ser liberta. Foram bater na cama. O serviço feito na cama não libertou ela. Ele olhou para a filha dela, adolescente, e disse assim: agora é com sua filha. O seu caso é muito sério. Agora eu tenho que deitar com a sua filha. Foi na hora que ela disse: não, aí nós vamos parar agora. Irmãos, precisou chegar nesse nível para ela dizer assim: ah, agora que eu estou vendo que tu é um falso profeta. Não, irmãos. Ela já precisava saber desde o início. Se ela conhecesse Bíblia, se ela tivesse relacionamento com Deus, se o Espírito Santo habitasse nela, a antena ia levantar e dizer: na minha casa? Não, vamos fazer na igreja, com a igreja. Deitar comigo, está repreendido, Satanás. Falso profeta, filho de Belial. Vento de doutrina, irmãos. Para não ficar nas minhas palavras, isso foi um fato real. O falso profeta está solto. Ele usa de eloquência, ele usa de charme, ele usa de talento que ele tem, ele usa de habilidade que ele tem, de persuasão. Inclusive tem gente que faz até curso para isso, para falar bem, para persuadir outro, para conduzir outro, para convencer outro. Tem cursos, tem livros para isso. 2. Interpretações equivocadas. Mesmo com boas intenções, podemos nos perder em interpretações isoladas ou fora de contexto das Escrituras, criando doutrinas frágeis e sem base sólida. Mais uma vez, dizendo, a Bíblia, ela é preciosa toda. Não é um versículo, irmãos. Lembra que eu falei do livreto aí, do devocional? Não estou criticando quem criou essa metodologia, não. Que Deus abençoe. Se está sendo bênção para alguém, amém. Que continue sendo bênção. Mas não troque nenhum livro pela Bíblia. Leia quantos livros você puder. Daniel fazia isso. Daniel na Babilônia, irmãos, ele não estudava só o cânon sagrado, não, ele estudava tudo. Daniel era sábio em tudo, ele e os seus amigos, mas jamais Daniel soltou o cânon sagrado. Era o livro número 1 dele, era o estudo número 1 de Daniel. Nós precisamos mergulhar nessa palavra, ter conhecimento, para que quando um vento de doutrina soprar sobre nós, a palavra que está dentro de nós vai deter esse vento. Nós teremos algo sólido dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto. Aleluia. Eu estava caminhando para falar algo para você. Vou buscar aqui novamente essa linha de raciocínio. Mesmo com boas intenções, podemos nos perder em interpretações, o quê? Diga comigo, isoladas. Lembrei. Tem gente que ela abre um versículo da Bíblia e ela quer basear a caminhada dela em Deus nesse versículo. E não é assim que funciona, irmãos. A nossa caminhada em Deus, ela é baseada na Bíblia toda. Toda. Quem quer pecar, sabe o que é que ele faz?
Ele folheia a Bíblia, ele folheia, ele vai, ele procura. Ah, achei. Eu posso fumar uma erva. Eu vi aqui que toda erva foi criada por Deus, lá em Gênesis, é medicinal. Eu posso. Só que ele esquece de ler todo o restante da Bíblia. E quando alguém chega e diz, não pode não, está escrito também em outro lugar. Não, mas eu amo é Gênesis. O livro da minha vida é Gênesis. Por quê? Porque diz que todas as ervas foram feitas pelo meu Deus. Irmãos, quem quer encontrar um versículo isolado, ele vai achar. Tem gente que acha um versículo isolado para fumar, para beber. Eu não vou nem tocar nesse assunto. Não vou nem tocar. Ele acha um versículo isolado para beber. Ele acha um versículo isolado para adulterar. Teve uma história uma vez, foi até reportagem. Diz que uma pessoa pegou a Bíblia e leu um texto bíblico que agora eu não me recordo qual. E ele leu da seguinte forma, né? Pega a tua irmã e adultera com ela. É todo um outro contexto, irmãos, que esse versículo fala. Ele só tirou a vírgula do lugar e estava adulterando com as irmãs da igreja. Você está entendendo? Isso é vento de doutrina. E a única coisa que vai te ajudar é conhecimento bíblico e relacionamento com o Espírito Santo. Mesmo com boas intenções, podemos nos perder em interpretações isoladas ou fora de contexto das Escrituras, criando doutrinas frágeis e sem base sólida. Modismos teológicos. Assim como na moda surgem novidades, no campo religioso que atraem muitos também, mas que muitas vezes são superficiais e passageiros, sem profundidade bíblica. Não tem a moda, irmãos, de roupa, não vai surgindo muita coisa. Existem também os modismos teológicos. Eu poderia citar alguns aqui. Há um tempo atrás, diziam que a bateria era do diabo. Agora não é mais, o diabo devolveu. Porque está dentro de toda a igreja no mundo todo. Tem igreja que tem mais de uma. Só aqui tem duas. Modismo teológico. Por que era do diabo e agora não é mais? Por que televisão era do diabo e hoje tem uma na tua sala e na minha? Uma vez eu ouvi uma mulher falando, sabe o quê? Segundo ela estava usando uma palavra de revelação. Eis que te digo, irmão. Eu vejo um gavião, eu te vejo e um gavião voando com a cobra ali na garra. O gavião com a cobra na garra. E eis que te digo, é a tua televisão em cima do DVD na sala da tua casa. E agora, irmãos? Toda televisão e DVD é gavião e cobra? Toda televisão e DVD é do diabo? A internet é do diabo? Tem gente que diz que é. Você que usa a internet é do diabo? É o que você quiser. A internet é o que eu quiser que ela seja. Ela pode ser um instrumento de aprendizado para o bem, como pode ser um instrumento de aprendizado para o mal, e assim sucessivamente. Hoje em dia há umas falas por aí sobre a igreja da parede preta, da parede cinza. Se for preta não é de Deus, só é de Deus se for a branca. Onde é que está escrito isso aí, irmãos? Alguém pode me mostrar?
qual é a cor da igreja que é para nós pintar, que aí eu pinto, amanhã eu pinto. Se você me mostrar um versículo bíblico que a igreja tem que ser dessa cor, amanhã eu pinto. Não tem, irmãos, isso é modismo. Deus não tem nada a ver com cor de parede de igreja. Preta, roxa, da cor de açaí, branca, rosa, seja qual for a cor dessa parede, o que importa para Deus é nós nos parecermos com Cristo Jesus. Para alguns eu estou errado pregando sem gravata. Me mostra onde é que está escrito que eu tenho 5 gravatas lá em casa. A partir de domingo que vem eu venho de gravata. Modismo teológico. Uma vez eu estava numa cidade pregando, domingo à noite. Algumas pessoas aceitaram Jesus no apelo. Fui jantar com o pastor da igreja. Ele disse assim: Carlos, meu discípulo estava perguntando por que é que tu prega de tênis. Por que é que ele não perguntou para mim? Aí eu disse assim: tu perguntou para ele quantas pessoas aceitaram Jesus depois que eu preguei e fiz o apelo? Modismo teológico. O meu cabelo já foi crescido. Eu já tive o cabelo um pouco longo. Não vou postar foto para não escandalizar. Até beber água. Um dia conversando ali no comércio do meu pai, chegou uma pessoa para me atender. Ele disse assim: Carlos, graça e paz. Eu disse: graça e paz, como é que tá as coisas? Maravilhosas, estou só esperando a trombeta tocar para subir com Jeová. Tinha um fariseu do lado. Ele olhou para mim e disse assim: desse jeito aí não sobe não. Ou para quê que ele disse aquilo? Como estava no ambiente ali de trabalho, né? Eu dei uma palavra para ele ali. Depois eu vi o pastor dele. Eu disse: vem cá, uma ovelha sua fez uma patota aqui. Fez isso. Ele disse: Carlos, me perdoe. Me perdoe. Talvez ele bebeu shampoo estragado. Eu digo que foi de babosa. Modismo. Doutrinas sem fundamento, irmãos. Aonde é que está escrito que o meu cabelo tem que ser corte militar para me subir quando Jesus voltar? Como é que vai ser os nossos irmãos da Escócia? Como é que vai ser com os nossos irmãos que usam vestido lá no Oriente Médio? Como é que vai ser com os nossos irmãos nazireus que não cortam um fio de cabelo do seu corpo? Sabe qual é um outro modismo teológico que eu poderia te citar agora? Dentro do ambiente arte e louvor, há uma guerra por aí, por conta do worship. Você sabe o que é worship? Você já ouviu falar essa nomenclatura, worship? O worship vem do inglês, que significa adoração. Mas na cabeça de muita gente por aí, o worship é essa música básica que a gente toca, com 4 acordes, que repete muito que Deus é santo, que Deus é lindo, que Deus é cheiroso, que Deus é maravilhoso. Worship não presta. Quem usa worship não é de Deus, está em pecado. Só presta música que fala de fogo. Só presta música que fala de deserto, que eu estava no deserto, mas estou saindo do deserto, e que Moisés me passou uma rasteira, mas a codorniza me picou. Só presta, irmãos, é uma lambança tão grande, besterol. Eu tenho 30 anos de igreja, já vi tanta coisa, tanta besteira. E sabe de uma coisa, irmãos? Como eu estou concentrado em Cristo,
eu adoro com forró, eu adoro com Cassiane, eu adoro com reggae. Não, nem me fale em reggae, que eu fico logo com vontade de dar uns pulos aqui. Eu adoro com rock and roll, eu adoro com música de 2 notas, eu adoro com que tocar, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou concentrado em Cristo. Eu estou fora de besterol. Eu não dou nem atenção para minha gente besta, que fala de cor de parede, que fala de gravata, de tênis e de worship. Eu estou fora de vento de doutrina. Eu creio no dom da profecia, mas eu nunca fui atrás de um. Pastor Carlos, tem um profeta na igreja dobrando ali, que Deus abençoe ele. Se Deus tem uma profecia para me entregar, o profeta vai me encontrar em algum lugar. Eu estou baseado na palavra, como diz o Salomão do reggae. Tem gente que anda atrás, como eu já disse o exemplo agora há pouco, tem gente até pagando. Eu te pago para tu me dar uma palavra. Oxente, como aconteceu com meu irmão também, já contei isso aqui. Meu irmão no monte, a pessoa chegou para ele e disse assim: Deus está me dizendo que tu tem uma palavra para mim. O meu irmão disse assim: eu? Tenho não. Tem. Deus me disse que... E por que ele não falou logo contigo? Deus me disse que tu tem uma palavra para mim. Meu irmão disse assim: teu não. Tem. Teu não. Tem. Teu mesmo. Eis que te digo, servo, que o Senhor vai te usar por onde tu andar. E ele saiu chorando. Ai, meu Deus. Sem rumo, irmãos. Sem rumo. Sem raiz. Sem fundamento. É por isso que muitos estão caindo por aí. Quando passa um vento número 1, já vai derrubando. Imagina quando for o vento número 3. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: cuidado com os ventos de doutrina. Nossas próprias inseguranças. Próximo tópico, ó. Nossas próprias inseguranças e desejos. Meu Jesus, isso aqui é forte. Nossas próprias inseguranças e desejos. Às vezes, somos mais propensos a aceitar doutrinas que nos confortam, ou que justificam nossos próprios desejos. A pessoa está namorando, aí ele chega e diz assim: pastor, ora abençoando o nosso namoro, que o nosso namoro é de Deus. Claro que tu vai dizer que é de Deus, que tu não quer terminar. Mas ele não chega assim: pastor, ora para que se cumpra a vontade de Deus no meu namoro. Chega. Sabe por quê? Vai que o pastor ore e não seja. Aí nós vamos ter que terminar. Então ele já chega botando a palavra na boca do pastor: pastor, o nosso namoro é de Deus, não é? Ora para Deus abençoar. Pastor, eu tô elaborando um negócio próprio agora. Não é muito, é meio assim legal, mas Deus é amoroso, né, pastor? Ora para Deus abençoar. É um contrabando, mas, né? Deus é fiel. A pessoa, ela já tem o desejo dela, irmãos, e ela quer convencer até Deus. Sabe qual foi a oração de Jesus lá no Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa oração final de Jesus, irmãos, ela tem que estar na minha e na sua boca. Você está namorando? Diga:
que se cumpra a vontade do Senhor nesse namoro. Você vai montar um negócio? Diga que se cumpra a vontade do Senhor nesse negócio. Pastor, e se eu já casei? Diga, Senhor abençoa, porque eu já decidi. Não venha com o negócio de orar. Senhor, já casei. Será se eu casei errado, Senhor? Se for, né, o Senhor... Não, aí ele tem que matar um dos dois. Uma vez um casal estavam ali em discussão e caminhando para separar. Aí disse assim: rapaz, eu não queria separar não, para não envergonhar o nome do Senhor. Vamos orar aqui para ele matar o errado? O rapaz combinando com a esposa. Vamos orar aqui para ele matar o errado? Quando ele fechou a boca, ele disse assim: meu Deus, o que é que eu estou falando? Era ele o irresponsável. Mas quando alguém, irmãos, ele já está projetando algo, ele quer botar as coisas até na mente de Deus. Você já fez aquela oração de ensinar a Deus? Pastor, tem a oração de ensinar a Deus? Tem. Pastor, Senhor, me abençoa, Pai. Vai na frente. Bota aquela irmã na minha frente, Senhor. Que ela esteja de rosa. Senhor. Senhor, que eu ganhe 20 mil naquela empresa, Senhor. Ele vai ensinando Deus a abençoar ele. Ele vai ensinando Deus a fazer. É claro que a gente tem que ser detalhista na nossa oração, irmãos. Mas cuidado, para o teu desejo não interferir no princípio bíblico. Cuidado para a tua vontade não interferir no princípio bíblico e isso prejudicar a tua caminhada com o Senhor. Amém? O apóstolo Paulo nos exorta a não sermos como crianças levados ao redor por todo vento de doutrina, mais uma vez falando, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele nos chama para crescer em direção à maturidade com Cristo, para que possamos discernir a verdade do erro. Como então podemos nos firmar contra esses ventos? Finalizando, anote aí alguns pontos bem importantes. Como podemos nos firmar contra esses ventos? Conhecendo profundamente a palavra de Deus, como eu já disse. 2, buscando o ensino de líderes e mestres aprovados. E aqui eu abro um parêntese e digo para você: cuidado com quem você ouve nas redes sociais. As redes sociais estão cheias de pessoas boas, mas também está cheia de pessoas más, de falsos profetas, que enganam com eloquência, que enganam com palavras mansas, com voz suave. Cuidado, não vou te dar nomes, claro, mas estou te dizendo, cuidado, avalia, seja bereano, veja se bate com a palavra. Avante, vivendo em comunidade, ou seja, congregando. Como já foi dito, nós somos uma igreja em célula. Procure uma célula para você. Seja cada vez mais assíduo em cada reunião que nós fazemos aqui, a cada quarta-feira, sábado, domingo, para que a palavra do Senhor vá enchendo a tua vida. O que mais? Orando por discernimento. Diga comigo: Senhor, me dá discernimento, para que dessa forma eu saiba discernir entre a verdade e o erro, e me livrar de todo e qualquer vento de doutrina. Amém? Que possamos ser como árvores firmemente plantadas, junto a ribeiros de água, que não são abaladas pelos ventos, mas que crescem fortes e produzem o quê? Frutos para a glória de Deus.
Que o nosso fundamento seja Cristo, a rocha inabalável, para que nenhum vento de doutrina nos desvie do caminho da verdade e da vida eterna. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, por favor. Queridos, e mais uma vez reprisando, o Senhor pode usar dons, amém? O Senhor pode usar talentos para edificar a igreja. O Senhor pode usar visão, sonhos e muitas outras coisas. Mas por favor, nunca ponha um sonho que você teve acima da palavra. Nunca ponha uma visão que você teve acima da palavra. Nunca ponha um dom que você recebeu acima da palavra. Eles sempre estarão abaixo. A palavra de Deus é o livro de princípios que orienta corretamente a mim e a você. Aleluia! Feche seus olhos, vamos orar juntos ao Senhor nesse lugar. Vai levantando a sua oração a Ele, vai levantando a sua adoração ao Senhor, vai agradecendo pelas raízes que você já possui no Senhor, e vai pedindo aí mais uma vez, levanta a sua voz e diga: meu Deus, me ajuda, Senhor, a estar firme em Ti, me ajuda a permanecer inabalável na Tua presença.